Bem, então vamos dar início ao segundo momento da fala em relação a Marx. Esse segundo momento ele quer representar e significar para nós a discussão em torno diretamente do texto, né, a respeito da mercadoria, e que na realidade esse texto não é somente uma discussão em torno de mercadoria, mas é para que a gente possa entender como que existe nessa divisão social do trabalho uma relação de exploração e de expropriação. Ou seja, já desde o primeiro momento que já estou dizendo que existe internamente ao capitalismo essa condição de exploração e que, por sua vez, obriga o trabalhador a se tornar alienado a esse modo de produção, porque ele é expropriado. Então, partindo do princípio e insistindo nele da polarização que existe na sociedade classista, Marx então estava dizendo que o trabalhador é quem de fato está no prejuízo, porque se nós considerarmos o sistema de ensino, voltando aqui a nossa mente ou o nosso pensamento a Tosi Rodrigues, nós vamos entender que o sistema de ensino, ele, na realidade, ele não está para que o trabalhador ele se emancipe. Ora, então isso significa que na sociedade atual, no processo de fetichização das mercadorias e da exacerbação do consumismo ao qual todos são submetidos, e a isso eu falo todos, tanto como a sociedade, os burgueses, tanto quanto os proletários, mas cada um na sua forma distinta de consumo, não é? Nos seus limites de fetichismo em relação à mercadoria, e aqui nos importa falar exclusivamente do trabalhador, é que os veículos de comunicações, quanto esse sistema de mídia massificadora, tanto a escola, nos currículos, nas suas lógicas, dizem para o trabalhador ou para o proletário que ele também é um sujeito consumidor. Então, no processo de mundialização ou nesse processo de globalização das relações de trabalho e nessas diferenças da divisão social do trabalho em cada país, nessas empresas transnacionais na qual o Estado perde o controle dessas regulamentações do trabalho, então nós temos algumas comunidades que podem ser beneficiadas, alguns trabalhadores de algumas comunidades, de alguns países ou de algumas sociedades que possam ser beneficiados por a relação de consumo, mas isso não significa que não existe exploração. No sistema do capital não existe alguém que se beneficie sem que outro esteja sendo explorado. Isso é uma lógica do capital. Essa é a única lógica que nós podemos afirmar dentro do sistema capitalista, que não há como alguém ganhar sem que o outro perca. Existe sempre uma perda quando se trata do trabalhador. Ou seja, essa perda ela não é dividida pela burguesia ou entre os burgueses. Essa perda ela é sempre atribuída, ela é sempre jogada no trabalhador. Então, ainda que os trabalhadores de determinadas sociedades, determinadas comunidades, determinados países, ainda que trabalhadores estejam tendo acesso a mercadorias, isso não significa que não existe o processo de exploração, tanto de outras comunidades, de outros países ou de outras sociedades, como do próprio trabalhador que está sendo beneficiado. Ou seja, há uma relação desproporcional entre a ideia de consumo do trabalhador e do burguês. Bom, isso é só para começar a discussão. Ou seja, então nós começamos o problema em torno da mercadoria. Então as mercadorias elas têm uma característica que está entre a sua relação de troca e a sua relação de uso, ou valor de troca e valor de uso, porque
temos que agregar a noção de valor. Mas Marx já nos antecipou, já nos disse, esses valores não têm nada a ver com o valor em si, mas é uma dependência das relações sociais. Bom, então, quando se trata de mercadoria, nós precisamos entender que a sociedade capitalista ela produz acúmulos de mercadoria. Esses acúmulos de mercadoria eles dependem de relações de trabalho ou eles dependem de tempo dispensado em torno do trabalho ou de tempo gasto para a produção dessas mercadorias. E por isso nós temos sempre agregado o sentido de valor. Então não há como escapar a noção de valor. Bem, então, querendo ou não, todos nós, seja trabalhador ou seja burguês, todos nós temos relações diretas e indiretas com as mercadorias. Bom, de forma direta, está no campo da subsistência. Ou seja, nós não podemos subsistir sem contato com mercadorias. Todos nós temos essa necessidade. Porque aquilo que garante a nossa subsistência trata-se de mercadorias. Seja trigo, seja ferro, seja carvão, não importa. Todos nós temos dependência de mercadorias. E essas mercadorias elas principiam ou começam nas suas dimensões, relações de troca e valor de uso, né? Valor de troca e valor de uso. Bom, indiretamente nós temos então a relação com essas mercadorias porque nós vivemos no mundo ou meio de produção. Ou seja, se eu não estou consumindo mercadoria, automaticamente eu estou produzindo. Isso é uma lógica que ela não pode ser questionada. Então o trabalhador está diretamente ou indiretamente sempre vinculado à mercadoria. Porque ou é no sentido de subsistência ou é no sentido de força de trabalho. Isso é inevitável. Bem, então a sociedade, o que faz a sociedade? A sociedade capitalista ela inventa formas de quantificar. E nesse processo de quantificação, ela vai estabelecer a dimensão de coisas úteis. Ora, aqui tem um elemento importante. Para a produção de mercadoria, é necessário que empregue para a produção de mercadoria tempo-trabalho. Mas o valor do trabalho não tem nada a ver com o valor agregado à mercadoria. Então, isso significa que um trabalhador pode trabalhar numa empresa que produz aparelhos ou que produz bens extremamente valiosos e caros no sentido de utilidade, no valor de uso. Então, o valor de uso ele tem uma agregação social na qual o trabalhador ele não participa e não compartilha. Não é porque eu trabalho numa grande marca multinacional de produção de veículos que no final do ano, no final do mês, eu terei condições de comprar o tal veículo. Então, o tempo-trabalho empregado para a produção de mercadoria não é diretamente beneficiado pelo próprio valor agregado à mercadoria. Então, eu tenho uma dissociação. Então, o valor de uso não está correspondente ou ele não é a caracterização de determinação do tempo-trabalho. Ainda que haja mercadorias que são produzidas e que essa relação de valor de uso esteja diretamente vinculada ao tempo-trabalho. Na sociedade capitalista existe uma dissimulação ou uma desvinculação entre isso. Então, o valor de uso da mercadoria não é que literalmente determina o valor do trabalho. Entretanto, o valor trabalho
está vinculado a um processo abstrato da divisão social do trabalho. Ora, então, o que isso quer dizer? Quer dizer que, se eu tenho uma equiparação, ou se existe um correspondente no mundo do trabalho, ou seja, profissionais que exercem a mesma profissão, ou trabalhadores que desempenham a mesma atividade laboral, ou o mesmo trabalho, ou a mesma tarefa. Esse trabalhador individual, ele precisa estar a serviço do processo de determinação social desse trabalho. Existe uma generalização e existe uma implicação de abstração em torno desta função trabalho que vai exigir do indivíduo que se adeque a essa relação do tempo. Então, o tempo não é um tempo subjetivo. Não é um tempo subjetivo ao indivíduo, mas é um tempo subjetivado a partir de finalidades inerentes à divisão social do trabalho. Bom, então isso é um processo complexo de compreensão. Isso quer dizer, então, que a mercadoria ela tem como uma determinação, uma relação direta e indireta com a necessidade humana. Então, nós temos essa relação de subsistência e nós temos essa relação de meios de produção. De qualquer forma, então, na sociedade capitalista, o que existe é, então, acúmulo de mercadorias. Só para fixar essa ideia que estou tentando trazer para vocês. Então, nós temos medidas de quantificação, ou medidas que quantificam as coisas úteis. Então, a utilidade na sociedade capitalista ela é determinada por um princípio de quantificação, não é de qualidade, mas é de quantidade. Bom, então ter utilidade institui na coisa um valor de uso. Então o valor de uso está vinculado, atrelado à sua utilidade. Então, sendo a mercadoria útil, existe nela implicitamente uma ideia de valor. Então, se o valor de uso está agregado a um princípio de utilidade, por sua vez, socialmente, este valor é caracterizado como um bem. Então, essa utilidade social vincula-se à compreensão de um bem. Então, Marx ele vai dissociar o valor da mercadoria em relação ao trabalho empregado em sua produção. Então, o valor está inerente à utilização ou ao consumo. Ora, o que nós temos? Então, nós temos uma supervalorização da mercadoria em detrimento do valor trabalho. Então, o trabalhador não qualificado, o trabalhador comum, o trabalhador não especializado, ele está completamente alienado ao tempo individual de trabalho. Porque ele precisa se adequar às exigências abstratas da divisão social do trabalho. Que aí é uma determinação que não faz parte do trabalhador, mas de um processo de massificação, de ideologia e de exploração. Então, o termo mais adequado é: existe uma lógica de exploração que vai determinar um tempo social do trabalho para aquela função, para aquela atividade. Então, se o sujeito não se adequar, ele será extinto. No sentido de que ele será demitido. Vai ser descartado como uma matéria-prima inútil. Então, nós não temos mais uma relação de dominação tradicional. Não é um processo de relação carismática, mas é uma relação instrumental, técnica. Existe uma racionalidade técnica. Se uma mercadoria é produzida e nela tem defeito, ela vai para o descarte. Se o trabalhador não consegue corresponder à divisão social do tempo de trabalho,
correspondente à sua atividade fim, ele também é descartado. Então, não importa se tem família, se tem mulher, filho, dependente, isso não importa. O que importa é que, se ele não corresponde àquela finalidade, ele é descartado. Então, isso para Marx é um problema que o capitalismo institui na sociedade como desumanização e reificação das relações de trabalho. Ele não respeita as dimensões de gênero, ele não respeita as dimensões de idade e ele menospreza as condições sociais. O que ele faz é tipificar. Então, a burguesia faz uma tipificação do tempo agregado ao trabalho para determinadas finalidades e ele precisa de correspondentes. Ao mesmo tempo que ele obriga que o valor tempo-trabalho esteja vinculado a uma relação de divisão social do trabalho, de um tempo abstrato do trabalho, esse próprio trabalho não tem seu valor agregado à finalidade que é a produção da mercadoria. Ou seja, o valor da mercadoria não interfere diretamente nisso. Então nós temos a inserção do trabalhador assalariado. Então o trabalhador assalariado é o sujeito que vende sua força de trabalho independentemente das suas relações com o meio de produção ou da sua relação com o fruto do trabalho. Ele está completamente expropriado dessas duas dimensões. Então ele não tem nem controle dos meios de trabalho, nem ele tem controle em relação ao fruto do seu trabalho. Está expropriado. Então não significa trabalhar todos os dias, não significa trabalhar 8 horas por dia, não significa trabalhar toda a semana ou todas as semanas do mês você terá garantia de subsistência ou você terá acesso a mercadorias de subsistência. Você irá buscar mercadorias de subsistência, mas isso não significa que será garantido. Ao mesmo tempo que existe aqui um processo ambíguo, que é no qual o trabalhador começa a ter acesso a mercadorias e ele começa a participar desse processo de fetichização da mercadoria e ele vai atrás dessa mercadoria. Porque ele vive, convive cotidianamente, diariamente com essa ideia do consumo. A escola não está dando conta de fazer com que esse sujeito tenha consciência de classe, porque a escola está sendo instrumentalizada para o mundo do trabalho. Então, se a escola é instrumentalizada para o mundo do trabalho, então esse sujeito ele precisa ser consumidor também. Bom, então o valor de uso está vinculado à utilidade, a uma finalidade inclusa ou incluída, que esse valor de uso ele pode ser determinado pelo tempo-trabalho. Assim como também esse valor de uso pode ser expropriador do tempo-trabalho. Aí nós temos uma outra definição de mercadoria aqui. Mas se a mercadoria ela tem uma relação direta com o tempo-trabalho, não significa que o trabalhador, no seu despender de tempo, força-trabalho, ele terá acesso a essa correspondente. Esse é um controle que não cabe ao trabalhador, mas cabe sim àquele que detém o meio de produção. Porque só quem detém os meios de produção consegue colocar em equilíbrio o fator tempo, trabalho e mercadoria ou fruto do seu trabalho. Como o trabalhador está expropriado dos dois, então ele não tem controle, nem um nem outro. Agora existe também a questão do valor de troca. Ou seja, o valor de troca ele está imanente e ele é inerente à mercadoria. Ou seja, esse valor de troca ele é definido a partir de um valor de uso. Ou seja, há de quantificar, então é preciso uma quantificação a fim de estabelecer um bem comum. Porém, toda mercadoria está relativa a outra como equivalente. Então, olha o que o Marx está querendo dizer. Ele quer dizer que existe uma relação entre valor de troca e valor de uso. Porque o valor de uso é uma relação social, é um bem social.
Agora, o valor de troca, ele necessariamente depende de uma condição de um terceiro. Existe um terceiro para poder estabelecer a condição de relação de troca, como uma definição. Então, o valor de uso é quantificado a partir de um trabalho humano abstrato, na sociedade capitalista. Então, o valor de uso, ele quantifica-se a partir de um trabalho humano abstrato, como eu acabei de mencionar agora há pouco. Então, o valor de uso está numa condição abstrata porque o trabalhador está expropriado. Se ele está expropriado ou desapossado, ele não tem acessibilidade a esses benefícios. Quem é beneficiário ou quem é beneficiado é necessariamente quem controla os meios de produção. Bom, então existe um processo de quantificação quando se trata de valor de uso. Por que um processo de quantificação? Porque Marx ele vai dizer que existe uma relação lógica aqui para a gente entender. Primeiro, quando se trata de produtividade, quanto maior a produtividade em relação ao tempo gasto, o correspondente é que nós temos um menor valor. Quando a produtividade ela é menor que o tempo gasto, então nós temos um valor distanciado, no sentido de que se eu produzo menos do que o tempo é gasto, então eu tenho um aumento do valor da mercadoria. Ou seja, o custo da mercadoria ele fica oneroso em relação a um tempo grande, de grandeza, a um tempo de grandeza gasto. Então a mercadoria leva o seu valor. Isso não é muito bom. Agora, se eu tenho uma quantidade de produção maior do que o tempo gasto, aí então eu tenho um valor menor dessa produção. Ou seja, de toda forma, nós temos um benefício, aí que é a grande questão, nós temos um benefício da burguesia. Se a burguesia gasta muito tempo para produzir pouca mercadoria, ela aumenta o valor. Se ela produz mais do que o tempo gasto, ela diminui o valor, mas não significa que ela tem menos captação de recursos ou menos valor agregado. Muito pelo contrário. Quem sofre com o aumento do valor da mercadoria é quem está expropriado, que no caso é o trabalhador. Bem, então, quando nós temos uma quantificação do trabalho humano enquanto um trabalho abstrato, então significa que existe uma homogeneização da força de trabalho empregado para a produção de mercadoria. Então, o valor do trabalho está revelado a partir do mundo do mercado. Existe um mercado consumidor. Existe uma relação de utilitarismo, de utilidade na sociedade. E essa mercadoria ela está numa relação de fluxo, de exigência, de consumo. E o mercado ele precisa entender esse fluxo de exigência ou de necessidades. Ele precisa regular-se, porque essas mercadorias nem ou nem são necessariamente necessárias para a subsistência, mas elas podem estar vinculadas a um processo de fetichismo da própria mercadoria. E aí nós temos uma relação de consumo e de ideologia. Todos os anos trocar uma mercadoria por outra equivalente, no sentido de que o que vai aumentar é a capacidade tecnológica. Então eu vou fetichizar essa ideia do consumo. Hoje eu tenho essa mercadoria, amanhã ela está ultrapassada, então eu vou adquirir a outra. E ao mesmo tempo eu produzo um processo de dependência no qual eu vou no processo de financiamentos, de parcelamentos, onde eu vou acumulando parcela. Então eu fragmento o valor absoluto total, eu pago os juros embutidos, e aí quando eu vou trocar a mercadoria, eu automaticamente continuo nessa cadeia de consumo, porque existe um processo de fetichismo da própria mercadoria. Por que trocar de celular todos os anos? Ou porque eu preciso de trocar de um carro? Que mercado é esse?
que faz com que eu queira consumir. O meu fetiche em torno da mercadoria. Bom, então por isso que o capital, a burguesia entende que existe um fluxo nessa relação de consumo e ele precisa ser entendido na sua própria fluidez, que está para além da necessidade. Ou seja, produzimos mercadoria para além do necessário. Está aí porque Marx chamou de acúmulo. Nós temos um acúmulo. Então há uma dialética, que Marx vai dizer, existe uma dialética entre o tempo gasto e o valor da mercadoria. O tempo é uma coisa, o tempo gasto é uma coisa e o valor da mercadoria é outra coisa. Ou seja, como é que podemos entender? Produtividade maior que tempo gasto, como eu já disse, produtividade maior que tempo gasto representa valor maior. Então, produtividade maior que tempo gasto representa valor maior. Produtividade menor que o tempo gasto representa um valor menor no sentido da mais-valia, no sentido do ganho. Bom, assim, se eu tenho uma produtividade que ela é maior que o tempo gasto, então eu posso diminuir a mercadoria, o valor final da mercadoria, ao mesmo tempo que eu agrego maior quantidade de mais-valia. É nessa proporção. Esse é um processo dialético. Então, só para entender, eu tenho um número grande de mercadoria produzida em um tempo menor, um tempo gasto. Então eu posso diminuir o valor final, ao mesmo tempo que eu posso aumentar a capacidade de consumo, então eu agrego maior mais-valia em relação à mercadoria. Sentido contrário, se eu tenho um tempo muito empregado para produzir uma pequena quantidade de mercadoria, então eu tenho um aumento do valor final, a capacidade de consumo reduz, então eu tenho um valor de mais-valia reduzido. Isso é dialética, no sentido relativo. Bom, é isso que o Marx quer que nós entendamos. Bem, nesse quesito, então, o valor de uso pode ser estabelecido independentemente do tempo gasto. Ou seja, o valor de uso é inverso à própria mercadoria, porque existe uma relação social. O que eu posso dizer aqui, em termos mais simples ou menos complexos, é da seguinte forma. Se o trabalhador está expropriado do meio de produção e ele não tem controle ou ele não tem acesso ao fruto do seu trabalho, isso significa que esse sujeito que gasta tempo na produção da mercadoria está controlado por uma relação abstrata do trabalho, do valor trabalho. Uma relação abstrata do valor trabalho, que é compensado por um valor, um preço. Então, você trabalha tantas horas, você recebe tanto por hora. Então, se você recebe R$15 por hora de trabalho, se você recebe R$200 por hora de trabalho, corresponde que você tem o valor final do seu trabalho por essa hora, ele precisa ser compensado a partir de um ganho para o capital, que é da mais-valia relativa. Ou quando ele não é passado de forma alguma, esses ganhos, ou quando esses ganhos eles são controlados a partir da coerção de fazer hora extra, ou estender a hora de trabalho, ou levar trabalho para casa, sem essas relações de ganho, então nós temos um processo de mais-valia absoluta. Porque ele é integralmente absorvido pelo capitalismo, pelo burguês, sem nenhum tipo de participação do proletariado. Isso é um problema muito sério. Então, por isso que Marx vai dizer que o valor de uso está inverso à mercadoria. Agora, no caso do valor de troca, então, como eu já disse, existe uma relação de necessidade com o terceiro. É por isso que a troca com o terceiro fixa o valor de uso. Ou seja, a ordem inversa entre valor de uso e tempo gasto pode estar no processo de fetiche da mercadoria. Não podemos esquecer isso.
O dinheiro é uma mercadoria e ele é fetichizado. Você tem R$ 5 e você vê uma máquina, não é aquela que é difícil encontrar isso aqui no Brasil, mas você vê uma maquininha, aquela que você bota a fichazinha e pega o brinquedinho lá, seja um sim, ou seja qualquer tipo de produto que tem lá, qualquer mercadoria. Então você tem uma mercadoria dinheiro que você quer estabelecer um correspondente. Mas esse processo ele não é lógico assim, né? Mas fora do Brasil você pode ter R$ 5, você compra a ficha e você pode pegar um pacote que tenha no mínimo 10 notas de R$ 100. Então, com R$ 5 você pode ganhar R$ 1.000. Então você vai lá e compra, bota na máquina e vai tentar. Ou seja, então essa mercadoria dinheiro ela é fetichizada. Existe inconscientemente em nós a ideia do ganho, do lucro. Bom, então as diferenças nos valores de uso das mercadorias correspondem às diferenças nos valores de trabalhos classificados pela utilidade. Essa ordenação institui a divisão social do trabalho. Então, abre aspas, vou citar Marx. O valor de uso de cada mercadoria representa determinada atividade produtiva subordinada a um fim, isto é, um trabalho útil particular. O trabalho tem essa relação com utilidade, porque a mercadoria é útil. Se a mercadoria é útil, então o trabalho também é útil quando está diretamente vinculado à produção de determinadas mercadorias que são úteis de uma ou de outra forma. Seja a partir dessa utilidade, do seu ponto de vista, vinculada ao tempo de trabalho, ou seja vinculada à própria fetichização. Só que, ao mesmo tempo, essa utilidade não representa que o trabalhador esteja fazendo parte desse ganho. Sempre vamos considerar aqui que existe uma expropriação, existe uma dupla expropriação, tanto dos meios de produção quanto do fruto do trabalho. Então o trabalhador está expropriado. Então nessas nuances ou nessas relações flutuantes que estão empregadas na mercadoria, seja a relação de troca, ou seja na sua relação de uso, ou seja no próprio princípio do dinheiro enquanto mercadoria, não importa, o trabalhador está expropriado. Essa é a lógica que o Marx quer dizer para nós. Então, pela quantificação, o que nós temos? Então, pela quantificação, o valor de uso da mercadoria depende da relação com o tempo social do trabalho. Então, o valor de uso está vinculado ao tempo social do trabalho, não é o tempo individual. Então, o trabalhador ele precisa se esforçar para garantir o seu emprego, porque ele está sendo cobrado a partir desse tempo social, não é o tempo dele. Então, se fica doente, se tem alguma lesão, se ele começa a ficar encostado, vamos para lá então, vamos demiti-lo. Então esse trabalhador ele perde as suas garantias porque ele está num processo de coisificação. Então não existe uma relação, como eu disse, não é? Se ele recorrer a Max Weber, então não existe uma relação na qual eu vou lá e vou dizer, olha, coitado, ele tem família, então vamos dar umas garantias para ele. Não, essas garantias são conservadas se existirem leis e normas regulamentadas pelo Estado que garante minimamente alguns benefícios, não privilégios. São benefícios que garantem ao trabalhador a sua condição de subsistência. Quando essas leis são fragilizadas, como essas normas são fragilizadas, ou quando o Estado não consegue controlar essas relações transnacionais das leis trabalhistas, esse trabalhador está completamente à mercê do interesse privado ou do interesse do burguês ao qual ele está submetido. Então, no mundo do trabalho, ele é dividido a partir de sua qualificação, definição. Eu vou definir. Então, eu posso fazer uma definição qualitativa do mundo do trabalho, independentemente da relação com o tempo gasto. E quantificação, ou seja, grandeza e duração de tempo. Então, eu tenho mercadorias ou o mundo do trabalho no seu conjunto de acumulação de mercadorias. Então, o mundo do trabalho ele tem essa relação de tipificação ou definição a partir de uma qualificação de determinadas mercadorias ou de determinados trabalhos que estão vinculados à produção de determinadas mercadorias, assim como uma quantificação.
com a relação de grandeza. Está diretamente vinculado ao tempo gasto, mas é um tempo social, não é individual. Volto, o trabalhador está sempre expropriado, duplamente expropriado. Então, isso significa que o trabalho possui relação direta com o trabalho simples e o especializado. O trabalho simples é aquele trabalhador que não tem mão de obra qualificada. Ele está ali para o pau para toda obra. Ele está para poder fazer qualquer tipo de serviço. Ele é o trabalhador simples, que ele submete-se a uma relação entre valor, tempo, trabalho e mercadoria útil. Porém, como ele está expropriado do meio de produção, esse tempo de valor trabalho é o tempo social, não é o tempo individual. Então ele se estabelece a partir da exigência social, que não considera se tem limitações, se tem diferença de gênero, de idade, sexo, isso não importa. Ele precisa cumprir metas. Existe uma meta a ser cumprida, a ser batida. Então essa é a relação de grandeza, duração de tempo. Bom, no caso do trabalhador especializado, nós já temos outras qualificações, porque essas mercadorias úteis, elas não têm propriamente vinculação com o tempo, valor trabalho. Existe uma outra dimensão dessa mercadoria, que está para além da simples relação de troca de uma mercadoria para outra. Mas existe uma monetarização da própria mercadoria. Então, esse trabalho simples e especializado, eles são medidos em decorrência de flutuações de mercados determinadas pela procura. Oferta e procura. Mercado. Capital. Se eu não tenho procura e eu tenho muita oferta, aí eu tenho uma desregulação do mercado. Se eu tenho um aumento da demanda, um aumento da procura, então eu vou fazer com que essa mercadoria seja gerada. E como Marx trabalhou num ponto de vista lógico de que a população mundial está sempre em crescimento, então nós sempre vamos precisar de acúmulo de mercadoria ou de mercadorias. Então o trabalho exige dispêndio de força humana e ele pode ser tipificado como fisiológico ou especial. No primeiro, o trabalho é homogeneizado pelo abstrato, como eu acabei de dizer, que determina o valor da mercadoria. No segundo, a exigência de uma determinada finalidade, de utilidade concreta, que define o valor da mercadoria. Então, a mercadoria possui duplo aspecto, de utilidade e valor. Ou seja, as mercadorias não são necessariamente correlatas ou correspondidas por uma questão de utilidade social, necessariamente por uma questão de subsistência. Não podemos esquecer o processo de fetichismo. Então, o valor polariza-se sob dependência entre ativo e passivo. O ativo é o relativo e o passivo é o equivalente. Ou seja, volta-se para a afirmação de ser uma mercadoria definida como valor a partir de outra. Então, a quantificação para definir a variação da mercadoria depende da forma relativa do valor. Entretanto, o valor da mercadoria não pode ser compreendido como qualificação do valor em si. O valor agregado à mercadoria não tem nada a ver com o valor em si. Então a mercadoria não é valorada, não tem o seu valor agregado a peso, tamanho, espessura. Não é isso que determina o valor de uma mercadoria. Eu posso ter uma mercadoria ínfima na questão de ocupação de espaço e ter um valor agregado que extrapola várias outras mercadorias conjuntas de expansões ou de ocupação de espaço muito grande. Então, a mercadoria ou o valor, ele possui essa polarização que estabelece uma forma relativa dele mesmo, que não é um valor em si, mas está vinculado a uma questão social de mercadoria. Ou seja, o valor de uso está em sentido contrário ao de valor em si. Uma mercadoria não possui em seu próprio corpo a expressão de seu valor.
Acabei de dizer, não é tamanho, espessura, altura, comprimento, não é nada disso que determina o valor de uma mercadoria. Existem outros elementos. Então, uma mercadoria não possui seu próprio corpo ou possui no seu próprio corpo a expressão de seu valor, porque essa mercadoria figura-se em outra mercadoria para definir esse valor. Ou seja, uma mercadoria em si não porta o seu próprio valor, mas toda mercadoria precisa de uma relação, que o Marx descreveu aqui, de uma relação entre ativo e passivo. Ou seja, o ativo é aquilo que é relativo. Eu tenho trigo e eu vou produzir pão. Eu tenho trigo e vou produzir pão. E com o pão eu tenho um valor correspondente com o bolo. E o bolo vai ter uma relação de equiparação ou de equivalente com o pão, considerando o valor relativo que é o trigo. Ambos dependem do trigo. Mas o pão não é necessariamente definido pelo valor embutido no trigo, mas ele precisa de uma relação com outra mercadoria. Essa é uma afirmação que o Marx está apresentando para nós. Bom, então vamos lá. Então, uma mercadoria ela precisa de outra para corresponder ao seu próprio valor. Assim, então, a mercadoria destina-se como valor independente. A mercadoria destina-se como valor independente de seu peso e de sua qualidade natural, pois o seu valor de uso está sob divisão social. O que existe na mercadoria é a encarnação de trabalho humano abstrato que define ou é definido como trabalho útil ou concreto como expressão do trabalho humano abstrato. Então veja que aqui, em momento algum, a mercadoria está sendo considerada, ela está sendo pensada sob um ponto de vista da qual nós vamos compreendê-la considerando elementos naturais ou elementos agregados ao seu próprio corpo. Existe uma dimensão social de uso dessa mercadoria que também determina a sua relação com o valor, que não é um valor em si, mas é um valor agregado nessa dimensão de utilidade socialmente compreendido. Bom, então o social no mundo do capital, ele não é propriamente uma relação com a natureza. O trabalho não está sendo valorizado em relação entre mercadoria, entre tempo, trabalho e a própria natureza. Essa equação não existe mais. Essa equação pode ter existido, ela pode ter existido ou entre a sociedade escravista ou entre a sociedade servil, mas ela não funciona dentro do mundo do capital. Porque nós não podemos esquecer dessa questão do dinheiro como uma mercadoria e também da questão do fetichismo. Então, o valor da mercadoria ele é determinado sob uma convenção. O valor da mercadoria é determinado sob uma convenção na qual a troca é regulada pela magnitude do valor da mercadoria. O que isso quer dizer? Então, que a quantificação inerente à divisão social do trabalho, na sua relação com o tempo empregado sob a abstração, pressupõe uma ideologia burguesa que desqualifica o tempo real empregado para a confecção da mercadoria. Há uma dialética entre tempo de trabalho e valor de troca. Dialética. Há o valor de troca, no qual é um coequivalente entre uma mercadoria e outra. Então, esse valor de troca entre essa mercadoria independe de um tempo real vinculado ao trabalho. Existe sempre uma relação abstrata. Volto a afirmar. O trabalhador está duplamente expropriado. E aí nós precisamos entender sempre quais são essas duas expropriações, na qual eu estou dizendo para vocês. Então, para Marx, o valor é uma expressão sempre incompleta na série dos equivalentes. Então, não existe uma relação absoluta do valor. Ele é sempre uma série incompleta.
Então, por isso que o valor agregado à mercadoria não tem relação direta, lógica, com o valor em si. Porque nós temos um processo de abstração do trabalho. Bom, o social desaposta a relação lógica entre valor de uso e valor de troca. Então, Marx, ele afirma ainda que a mercadoria que coloca-se na categoria de desapossamento da equação entre relativo e equivalente. Olha, até agora nós mencionamos relativo e equivalente, ativo e passivo. O ativo é relativo porque é uma matéria-prima. Nós vamos pegar o trigo, o ferro, e a partir deles nós produzimos mercadorias. A partir deles produzimos mercadorias. E essas mercadorias que são produzidas, elas possuem equivalentes com outras mercadorias. Porque, como elas partem de uma matéria-prima em comum, elas estabelecem uma cadeia de equivalentes. Só que existem formas de mercadorias que não estão diante dessa equação. Ou seja, ela extrapola essa dimensão, essa lógica. E essa lógica está no preço. Dinheiro. Então veja o que Marx faz com a nossa cabeça. Ele faz todo esse redemoinho na nossa cabeça em torno da mercadoria para dizer que o dinheiro é uma mercadoria que extrapola e independe dessa relação tempo-trabalho, dessa relação entre ativo e passivo das próprias mercadorias. Porque essa relação abstrata do mundo do trabalho, ou do tempo ou valor trabalho, essas formas abstratas nos fez criar o dinheiro como uma mercadoria, e esse dinheiro é uma mercadoria que generaliza. Ou seja, ele independe das relações entre ativo e passivo. Dinheiro, eu pego o dinheiro, ele tem um valor agregado nele mesmo que independe dessa relação com as outras mercadorias. O dinheiro é uma mercadoria, mas ele não tem essa relação entre ativo e passivo, porque o dinheiro produz o quê? Dinheiro produz dinheiro. Então não existe uma relação entre relativo e equivalente. Não, ele é uma forma generalizada como mercadoria. Então, essa mercadoria não se movimenta a partir da relação de valor de troca, mas de preço. Não é uma relação de troca, mas é preço estabelecido. Então, o trabalho humano, nesse processo de desapossamento feito pelo dinheiro, deixa de possuir valor em relação ao tempo gasto para imprimir o valor a partir do produto do trabalho. Isso representa a exploração, pois o trabalho se manifesta transnacional, internacional ou global. Ele fabrica a divisão social do trabalho independente da necessidade das circunstâncias em nome da homogeneização. Existe uma tipificação abstrata do trabalho. Voltamos, o trabalhador está expropriado, duplamente. Então, a dialética, como disfarce, se dá pela equiparação medida. Então, eu vou disfarçar a dialética, eu vou disfarçar a exploração do homem pelo homem e vou colocar uma medida. Ou seja, vou criar uma balança para equiparar, mas sob sempre um ponto de vista da exploração. Porque não é possível haver um equilíbrio quando se trata da polarização da sociedade. Então, essa medida então, está entre trabalho e seus produtos, valores. Eu vendo força de trabalho, mas eu preciso comprar produto. E o que o burguês faz? Ele me dá o pagamento, e você se vira para você conseguir os seus produtos. Essa equação presume igualdade de trabalho. Isso é um disfarce. Então, para Marx, essa equação social do trabalho estabelece a divisão sob o princípio da coisificação. O valor da mercadoria representa o desapossamento das relações materiais e físicas da própria mercadoria. O trabalhador é produtor em proporção que fica excluído da mercadoria como valor do produto. Ou seja, Marx vai dizer, o trabalhador, coitado, está sempre excluído. Bom, para exemplificar essa desigualdade ou exploração do homem a partir de sua coisificação, Marx recorreu ao desenvolvimento histórico ou processo de desenvolvimento. Isso quer dizer, ele vai mostrar para nós, do ponto de vista do materialismo histórico,
como que existe esse processo de exploração ou desapossamento ou de desigualdade que o homem estabelece nele a partir da ordem burguesa. Voltamos ao início, ao primeiro momento da nossa fala. Marx ocupou-se com a ordem burguesa. Por quê? Para Marx, essa ordem burguesa, ela representa um processo de exploração. Então, o conhecimento desse processo histórico, desse desenvolvimento do materialismo histórico que ele estudou, nos 3 momentos ali, na escravista, servil e capitalista, ele vai dizer o seguinte: então, o conhecimento se manifesta a contrapelo do processo de desenvolvimento histórico, porque visa explicar os fatos consumados decorrentes do materialismo histórico. Então, o materialismo histórico se manifestou. O que Marx faz no sistema capital? A contrapelo, ele vai e diz como é que os fatos ocorreram a partir da sua própria manifestação consumada. Então, uma coisa é conhecer, outra coisa é ser realizado, ser desenvolvido. Bom, e somente no Capital é que Marx vai dizer: aqui sim eu tenho todo o material necessário para explicar como isso tudo funciona, como essa ordem se constituiu. Bom, Marx então separou produtos do trabalho no desenvolvimento histórico e sua análise como significado, mercadoria. Na separação entre trabalho e mercadoria, que se compreende as formas dissimuladas do dinheiro. Espero que com isso eu tenha dado alguma contribuição para vocês, para que vocês pudessem ter entendido essa relação que Marx deu para o conhecimento da sociedade a partir da própria mercadoria e essa inserção do dinheiro como um processo dissimulado, no qual ele vai disfarçar a exploração, porque ele vai estabelecer uma medida de equiparação que vai garantir continuamente a dupla expropriação do trabalhador no mundo do capital. Até a próxima.